Olá, eu sou o Vicente Marçal e esse é o Riverfault, o canal da aventura entre conhecimento e tecnologia. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa aula de lógica. A gente vai dar continuidade ao que a gente vem estudando, né, nessas últimas semanas, ok? Então, sem mais delongas, já fizemos um preâmbulo enquanto estávamos sem iniciar a gravação, então vou fazer uma transição de tela aqui para vocês, ok? E aí estamos com os nossos slides. A gente vai retomar o que a gente viu na aula passada, justamente para poder deixar gravado, tá? Então a gente vai passar rapidinho pela sintaxe proposicional, aquela parte da última aula, que a gente fala então dos sinais de pontuação, ok? Vamos lembrar, como é que a gente tratou isso daí? A gente começou considerando o seguinte exemplo: se Sócrates é filósofo e é grego, então Sócrates é mortal. A gente vê nessa proposição especificamente que é um condicional, é um se então, né? Se Sócrates é filósofo e grego, então Sócrates é mortal. Mas o seu antecedente, vamos lembrar, o que é o antecedente? É aquilo que vem entre o se e o então. Aquela proposição, seja ela atômica ou composta, que vem entre a palavra se, no caso, quando está em português, e a palavra então, é chamado de antecedente. O que vem depois do então, nessa estrutura, nessa forma de frase, o que vem depois do então é chamado de consequente. Quando a gente usa, e a gente vai ver daqui um pouquinho mais à frente, quando a gente usa a nossa notação da linguagem proposicional, vamos lembrar que o nosso operador, que é o se então, que é a nossa implicação ou condicional, né, ela é uma setinha. Então, o que vem antes da seta, do lado esquerdo da seta, é o chamado antecedente, e o que vem depois da seta, ou seja, do lado direito da seta, é o nosso consequente. E a gente percebe que nessa proposição, se Sócrates é filósofo e é grego, então Sócrates é mortal, a gente tem que o seu antecedente, ele é uma conjunção. Sócrates é filósofo e é grego, né? E aí a gente pode separar, né? No caso aí, como a gente está usando português, a gente tem a liberdade de usar os colchetes também, além de usar os parênteses, né? Então, a gente tem a liberdade porque dentro do português o colchetes é um sinal aceitável. Então a gente tem aí, se aí entre colchetes e entre parênteses Sócrates é filósofo e é grego, então Sócrates é mortal. Ok? Aí a gente pode admitir então que nossas letras sentenciais F vai representar Sócrates é filósofo, G vai representar Sócrates é grego, M vai representar, né, vai significar Sócrates é mortal. A gente já está começando então a fazer a tradução para a linguagem a linguagem do cálculo proposicional. E aí essa proposição que a gente está expressando aqui em cima, ela pode ser então apresentada como se F e G, então M, ok? Ela está dizendo exatamente a mesma coisa, lógico, tendo em conta que F significa Sócrates é filósofo, G significa Sócrates é grego e M significa Sócrates é mortal. Como a gente tem essa significação para essas três letras sentenciais, tá fosco? Como assim, Arenal? Alguém mais está com dificuldade de ver os slides? Não? Não, professor. Tá normal? Tá normal.
Tá. Pode ser alguma coisa aí, Arenaldo. Tá? E aí então a gente tem... E veja, a importância, na questão dos sinais de pontuação, a gente vai chamar a atenção para a importância da colocação dos parênteses. Ok? Obrigado, Grace, por dizer que está normal. Então, assim, veja, sempre que a gente tiver... A ideia é da colocação dos parênteses, relembrando o que a gente já viu, é sempre que a gente tiver um operador binário, né, ele vem entre parênteses. Então, veja, aqui a gente tem um operador binário, é o operador da conjunção. Então, F e G fica entre parênteses. Aqui, que é a nossa implicação ou condicional, é outro operador binário. Então, vem entre parênteses. Então, o antecedente é tudo isso aqui que está dentro desse parênteses mais interno. Aí abre e fecha parênteses. E M é a nossa proposição atômica que está como consequente. Olha só como ficaria sem a questão dos parênteses. O grande problema quando a gente não tem os parênteses é o quê? É que a gente tem uma expressão ambígua. A gente não sabe se a conjunção é de F e G ou de F e se G então M. E também a gente não sabe se a condicional ou implicação é de se G então M ou se F e G então M. A gente sabe pela expressão anterior, obviamente, que é se F e G então M. Mas não há, sem os parênteses não há indicação de precedência dos operadores. Existem regras que traz uma questão de precedência de operadores. Assim como a gente tem, por exemplo, como eu mostro aqui embaixo, na expressão matemática, a precedência dos operadores aritméticos. Então a gente sabe que uma multiplicação ela é feita primeiro que é lido da esquerda para a direita, como é lido qualquer frase em português, né? E segundo, a precedência é sempre a multiplicação, a divisão. Depois que é feito multiplicação e divisão, é feito soma e subtração, falando só das 4 operações básicas. Então, apesar dessa expressão matemática não ter problema se a gente levar em conta essa questão de precedência de operadores, porque a gente sabe que primeiro vai ser feita a multiplicação entre 2 e 3 para depois a soma com 5, a gente sabe que isso pode trazer complicação, porque traz um pouco de ambiguidade e a pessoa que der um vacilo e esquecer a ordem de precedência dos operadores vai acabar fazendo ou somando 3 mais 5 e multiplicando. No caso aqui, como o operador o operador da multiplicação, que tem maior precedência, ele já está é o mais à esquerda, acaba sendo feito de forma correta, porque a gente vai primeiro fazer 2 vezes 3 mais 5. Mas se inverter os operadores aqui, a gente pode fazer errado. Pode fazer, por exemplo, somar 3 mais 5 e depois multiplicar por 2. Agora, se eu uso os parênteses, né? Os parênteses são colocados... vamos voltar. Essa é a observação, é para explicitar uma coisa que eu já falei. Mas assim, se eu uso os parênteses, se eu faço uso dos parênteses numa expressão matemática, eu forço a precedência de... Então eu posso dizer, por exemplo, que eu não quero que seja 2 vezes 3 mais 5. Eu quero que seja 3 mais 5 vezes 2. Então eu ponho parênteses aqui, circundando 3 mais 5. Então eu primeiro vou somar o 3 mais 5, vão dar 8, multiplicar por 2 vai dar 16. Né? Ou posso também, para forçar, para deixar mais claro ainda a precedência de operadores, colocar parênteses entre o 2 vezes 3, e aí eu vou ter 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. E no nosso caso, aí a observação que fica, como eu já havia mencionado, é que os parênteses são colocados nas fórmulas binárias, ou seja, naquelas que tem conjunção, disjunção, implicação ou condicional, biimplicação ou bicondicional. A gente não precisa dos parênteses no nosso operador binário, que é a negação, ok? Que é o que está dizendo ali. Com exceção da negação, todas as outras fórmulas moleculares devem estar entre parênteses. Aí eu trouxe, já que eu não consigo, que nem na última aula eu fiquei bravo porque eu não estava conseguindo desenhar algumas coisas para vocês, eu trouxe uma imagem do livro que a gente tem usado como livro-texto, né?
que é essa imagem aqui, que mostra, apesar que mesmo no livro isso aqui tá um pouquinho deslocado, a ideia desse vértice aqui, desse ângulo, seria embaixo aqui do operador de implicação condicional, ok? Mas é a imagem do próprio livro, né? Mas dá para entender o que acontece. Olha só, a gente pode pegar, então, dá para perceber que com os parênteses a gente consegue fazer essa divisão aqui, ó. Eu consigo pôr para o lado esquerdo FG e consigo pôr para o lado direito M. Da mesma forma que aqui eu consigo colocar, separar FG. Essa árvore de formação vai ser muito importante mais na frente, quando a gente for fazer análise para saber se uma proposição é verdadeira ou se a proposição é falsa, ok? Mas isso é spoiler de coisas futuras que eu não sei nem se a gente chega na aula de hoje, pode ser que fique na aula da semana que vem. Tranquilo até aqui? Isso aqui é uma repassada da nossa aula anterior. Eu estou repassando justamente para deixar gravado para a gente aqui, beleza? Tá? Vamos lá. Sim, a gente pode, obviamente, simplificar os parênteses, tá? A simplificação dos parênteses, na verdade, vai ser sempre a extração dos parênteses mais externos e eles não vão ser necessários. Lembram, toda fórmula binária precisa estar entre parênteses, ok? Aí, veja, esse aqui é o operador mais externo, tá? Que se vocês forem olhar, ele é o único que está circundado só pelos parênteses externos aqui, só pelo o primeiro que abriu e o último que fechou aqui. Não tem nenhum outro par de parênteses entre eles. Assim como, por exemplo, tem entre essa conjunção. Veja, a gente tem o parênteses mais externo, tem um segundo parêntese que fecha aqui no B. Então, ela está interna. Essa bicondicional também, ela tem, né? Deveria ter, na verdade. Gente, eu cometi uma gafe. Peço desculpas. Na verdade, esse é o operador mais externo. É ele que... A condicional aqui, ela tem esse parênteses mais esse parênteses aqui, além do mais externo. Esse aqui é o operador mais externo, que só tem os parênteses de fora. Por isso que eu me confundi agora na hora de falar. Então, assim, veja. Olha o que acontece com a condicional. Ela tem esse parênteses aqui, que fecha aqui, e tem esse outro maior aqui fora. Então, nós temos cinco ocorrências de operadores binários. Portanto, 5 pares de parênteses. E a gente pode ver, ó, tem um operador binário, 2 operador binário, 3 operador binário, 4 operador binário, 5 operador binários. Então, a gente tem 5 ocorrências de operadores binários. Portanto, 5 pares de parênteses. Abriu 1, abriu 2, abriu 3, abriu 4, abriu 5. Fechou 1, fechou 2, fechou 3, fechou 4, fechou 5. Para simplificar a leitura de uma fórmula isolada, tem que ser uma fórmula isolada, não pode ser uma fórmula que esteja, enfim, em uma série de outras possibilidades. Eliminaremos os parênteses mais externos. E agora vai ficar mais claro o que eu estava querendo dizer. Veja que, simplificando, eu consigo perceber que esse aqui é o mais externo, porque não tem nenhum parênteses que o circunda, porque a gente tirou os parênteses mais externos. Não muda muita coisa, mas já deu para perceber que eu mesmo, batendo o olho na nossa expressão, na nossa fórmula, eu acabei me equivocando de qual era o operador mais externo. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Pode ir dando um joinha, falando alguma coisa, deixa eu abrir aqui o chat de vocês para eu poder acompanhar também. Bom, vamos lá. Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. O que eu vou fazer agora é, daquela lista de exercícios que eu passei para vocês, eu vou apresentar a solução de alguns. Não é de todos, porque também não vou dar de mão beijada todos os exercícios para vocês, né? Mas a gente vai resolver alguns.
né? Então, solucionando alguns exercícios de sintaxe proposicional. Tá? A gente tem aqui a ideia de que C tem o significado de faz calor, F o significado de faz frio, S o significado de o sol está brilhando. Ok? Aí a gente tem aqui, o sol está brilhando, mas não faz calor. Qual é o conectivo que tem aí? Alguém tem uma ideia? Né? Apesar que assim, né, olhando a transparência, ela está mostrando de levinho, mas está mostrando. Mas a gente sabe que o conectivo em português é o mas, que tem na nossa gramática portuguesa o nome de conjunção adversativa. Na lógica proposicional que a gente está estudando, essa parte que dá um outro significado para a conjunção, que é o fato de ser adversativa, vai sumir. E aí a gente vai ter S e não C. Ó, S significa o sol está brilhando. Então, o sol está brilhando, S. Mas é a nossa conjunção. Conjunção é esse sinal aqui. Não faz calor é o contrário de faz calor. Faz calor é C, não faz calor, não C. Ok? Belezinha? Vamos continuar. Se tiverem dúvida, gente, pode abrir o microfone e falar, tá bom? Não tenham medo, não. Não é verdade que faz frio e calor. Essa aqui é uma que pode pegar a gente de calça curta. Por quê? Porque existe uma negação aí, está dizendo não é verdade que, mas o que de fato ela está negando? Né? A minha interpretação, eu acredito assim, que como não existe nenhuma separação entre faz frio e calor, né? Não existe somente a conjunção, ela ficaria dessa forma. Veja, não é verdade que F e C. Não é o caso, não é verdade que F e C. Tá? F e C, F faz frio, C faz calor. Então eu estou negando os dois ao mesmo tempo, mas assim, é uma negação que é externa à minha conjunção. Ela nega a conjunção como um todo, e não só uma das partes da conjunção. Nem está negando só o F, nem está negando só o C. Está negando a conjunção. E, portanto, fica dessa forma. Veja, eu tenho que pôr entre parênteses, porque senão eu não vou saber de fato se é a negação de tudo ou se é a negação só do F. No caso, como a gente viu na questão dos parênteses, a negação não precisa ter parênteses. Ter parênteses na negação significava colocar um parênteses externo aqui, né? Um parênteses antes da negação e fechando aqui depois desse último fecha parênteses aqui. A negação não precisa, mas se eu estou negando uma proposição composta, como é o caso de F e C, aí, obviamente, eu preciso dos parênteses aqui. Nossa próxima... Veja, aqui as letras estão esquisitas, né? A, D... Nosso próximo exemplo aqui é o H, é porque são os exemplos, eu estou pegando as letras exatas do nosso exercício, da nossa lista de exercício. Eu não estou fazendo, como eu fiz saltado, eu peguei da lista as letras A, D, H e K, né? Para a gente poder, para vocês poderem localizar também depois na lista de exercício de vocês. Aí esse aqui diz o seguinte, ó, se não faz calor, então não é o caso que faz frio e o sol está brilhando. Esse não é o caso que é exatamente a mesma coisa de não é verdade que, é tudo formas de negação. E aí a gente tem como isso? Tem isso aqui. Ó, se não faz calor, né? O se, então, a gente vai representar pela nossa setinha aqui, né? Que é o nosso símbolo de implicação ou condicional. Se não faz calor, se faz calor, não faz calor, é assim. Né? Negue, não, se. Se não faz calor, então não é o caso, está negando, que faz frio e o sol está brilhando. Então, FS. Seguindo a mesma
a mesma linha interpretativa que a gente fez aqui de cima. Exatamente a mesma. Tranquilo? Estão comigo ainda? Ou já assustei todo mundo? Eu vou seguindo. Vocês não estão falando nada, eu vou seguindo. Ah, tá aí, já tá rindo, então significa que tá tudo bem. Né? Aí esse acabou sendo direto, esqueci de pôr o pause aqui. Mas tudo bem. Beleza, gente. Aí assim, nem faz frio, nem faz calor, mas o sol está brilhando. Olha, nem faz frio, nem faz calor, tá tudo junto e misturado. Só tem um detalhe, nem faz frio é uma negação, né? Nem faz calor é outra negação, só que elas estão juntas. Só que aí não é uma negação de tudo, é a negação, ó, nem faz frio é a negação do faz frio, nem faz calor é a negação do faz calor. Então, os dois juntos seria nem faz frio e nem faz calor. Então, não C é o símbolo de negação e a letra C, né? A nossa letra sentencial C, a conjunção, né? E nem não F. F porque F faz frio, nem faz frio, não F. Faz calor, C, faz calor é C, nem faz frio, nem faz calor. Na verdade, eu inverti aqui, mas não tem problema porque já passando uma propriedade para vocês, tá? Porque eu fiz uma confusãozinha ali, na verdade seria nem F, não F e não C, mas assim como na soma, a ordem numa conjunção ou numa disjunção, ela não importa, tanto faz A e B como B e A, tá? Eu cometi a gafe aqui, na verdade, para ser estritamente correto, né? Eu teria que fazer não F e não C, e eu acabei fazendo não C e não F. Mas o sol está brilhando, né? Essa frase é uma coisa que a gente não vê em Porto Velho, né? Quer dizer, o sol está brilhando e não faz nem frio, não faz nem calor, a temperatura está amena. É uma coisa que não acontece em Porto Velho. A gente não tem sol, não tem nada e está um calor dos infernos. Mas, como o professor que escreveu isso aqui é lá de Santa Catarina, a gente consegue compreender o que está acontecendo. Beleza? Vamos pro próximo. Eu tô passando, tá, gente? Vocês não estão perguntando. A Thaís falou mais ou menos. A Thalia, desculpa, falou mais ou menos, mas não fez pergunta. Então eu só vou parar o ritmo aqui quando vocês fizerem pergunta. Eu não vou acelerar, fazer um negócio tipo metralhadora, mas também se não fazem perguntas, eu não sei o que está rolando. Ok? Bora lá. Os famosos, Miau é um gato, Cleo é um peixe e Twitch é um pássaro. Aqui, só para dizer que Vicente também é cultura, Twitch é o nome do piu-piu em inglês. Lembra do piu-piu e frajola? Então, piu-piu e frajola em português. Frajola não sei o nome dele em inglês não, mas o piu-piu é Twitch. Que inclusive é da onde vem o tweet do Twitter. Né? Porque quando o Twitter começou, eram só 140 caracteres. Agora aumentou para 280, né? Dobrou a quantidade de caracteres. Mas quando ele era no início, né? Quando ele estava no início, eram só 140, então era um tweet, era um piu, né? E aí o nosso passarinho que é o tweet, é o piu-piu piu-piu e frajola. Mas voltando para a aula, que é o que interessa. Veja lá, a gente tem que M tem o significado de Miau é um gato. C tem o significado de Cleo é um peixe. E T tem o significado de Twitch é um pássaro. Ok? Aí a gente tem aqui, eu peguei já a primeira frase, né, a primeira proposição lá do exercício. Letra A. Miau é um gato, mas não é verdade que Cleo não é um peixe. Né? Veja, o que nós temos de peculiaridade aqui? Primeiro a gente está afirmando que Miau é um gato. Beleza. Aqui Miau é um gato. Já dá para ver aqui embaixo letra M. Mas a gente sabe que é a conjunção adversativa do português,
que na lógica, na nossa linguagem da lógica proposicional, a gente vai traduzir só por conjunção mesmo, né? Agora vejam aqui, não é verdade que Cleo não é um peixe. O que eu tenho aqui? Uma famosa dupla negação. Então eu tenho isso aqui, né? M e não ser. Isso é uma dupla negação. Não ser, ou não é verdade que não ser. Ou não é verdade que ser. Aí, gente, a maneira de ler, ela fica confusa, mas a maneira mais simples de ler isso aqui para entender é não ser. Em português, a gente tem várias possibilidades, como essa aqui de cima. Não é verdade que Cleo não é um peixe. Como poderia ser assim, não é verdade que não é o caso, né, de Cleo é o peixe. Né? Não é verdade que não é o caso que Cleo é um peixe. A gente extraiu para o lado de fora a conjunção. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Por que o conectivo é E antes das duas negações? Não é a setinha? Só uma setinha. Aqui? Sim. Porque é uma... Miau é um gato, mas não é o caso. Aqui não é uma setinha porque não é uma implicação, é uma conjunção. Deixa eu só ver uma coisa aqui embaixo. A gente vai ter uma conjunção aqui para baixo, então, mas... nesse caso, o mas... Quando o mas, que é a condição adversativa, quando ele aparecer, eu tenho que pôr o E? Isso. É isso que eu estou dizendo. O mas é uma conjunção. Veja, aqui, esse nosso símbolo aqui, ele é o símbolo de uma conjunção, que no português tem várias possibilidades. Infelizmente, gente, eu só conheço duas, que é o E e o mas. Né? Se vocês souberem de outra conjunção do português mesmo, pode me dizer aqui, a gente acrescenta na lista. Mas eu conheço duas conjunções no português. O E, né? Tipo, por exemplo, poderia estar escrito ali, Miau é um gato e não é verdade que Cleo não é um peixe. Como pode estar escrito também, como é o caso que está escrito, Miau é um gato, mas não é verdade que Cleo não é um peixe. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente... Oi. Se ao invés de ser mas fosse porém, ficaria da mesma forma? Porém. Sim, porque o porém está fazendo uma conjunção. Isso. Mas, porém, entretanto, todavia, agora são conjunções adversativas. Né? Mas, porém, entretanto, todavia. O que eles fazem? Eles fazem uma conjunção de duas proposições, de duas sentenças. A função é de conjunção, de conjugar, de colocar junto. A gente vai esquecer os detalhes da gramática do português. Então, aqui o mas, ele está na função de conjunção. Portanto, a tradução dele para a nossa linguagem lógica é de conjunção e não de uma... Existem outras formas de sim, então? Existe. A gente vai ver uma, inclusive, deixa eu ver se é nesse... tem que ser nesse. Tem. Nesse, a gente vai ver que é meio que inverte. A gente tem em mente que uma implicação ou uma condicional é um se então, que é a setinha nossa. Tá? A setinha nossa é o se então. Mas eu posso dizer o seguinte, Cleo é um peixe se Miau é um gato. O se foi lá para frente. Se Miau é um gato. Né? E eu disse, Cleo é um peixe se Miau é um gato. Mas eu posso ler isso da seguinte forma. Se Miau é um gato, então Cleo é um peixe. Que é a mesma coisa, só que eu mudei no português a forma de expressar essa condicional. Essa é outra maneira de fazer uma condicional, mas até onde eu me lembro uma das... O condicional e a bicondicional são das poucas que a gente consegue ter muita variação em português. É que assim, no português a gente tem N variações dos nossos operadores. Na lógica a gente fica... Por isso que a gente fala o seguinte, a gente perde
perde, entre aspas, semanticamente, muita coisa quando a gente formaliza um argumento. Por quê? Olha só, aqui a gente está só lidando com Miau é um gato, Cleo é um peixe, Twitch é... A gente está com o verbo ser no presente. Mas a gente não fala só dessa forma, a gente não fala assim, só usando verbos no presente, usando só o verbo ser, né? Só que quando a gente traduz, vamos colocar assim, de Miau é um gato para M, se perdeu uma série de coisas. A gente não sabe que tempo verbal que é, a gente sabe aqui porque a gente está dando o significado. É isso que a gente vai ver, inclusive, um pouquinho mais na frente, quando a gente for tratar da questão da semântica. A gente não tem significado conclusivo, não vai trabalhar sempre dessa forma, a gente vai trabalhar só com essa forma aqui de baixo. Entendeu? Até a gente ver isso, não é fácil de entender. Mas o que eu estou fazendo essa sintaxe que a gente está vendo é para ver como que as nossas frases vão ser montadas. A minha frase, a nossa frase, as frases que a gente vai trabalhar nunca vão ser mais Miau é um gato, nunca vão ser Miau é um gato, mas não é verdade que Cleo não é um peixe. Vão ser sempre M e não C. O que é M? O que é C? Para eu saber eu não sei. Tirando o fato que nesse exercício eu sei, em outras situações eu posso não saber e não vou saber. Tá? É um detalhe que a gente vai entrar um pouco mais na frente na aula de hoje. A gente vai entrar na parte da semântica e a gente vai ver isso ainda mais um pouquinho mais à frente. Mas espero que isso fique um pouco mais claro. Pelo menos depois, né? Vamos ver. Posso continuar, Rosiane? Ou ainda está confuso? Não, ok. Sim, professor. Obrigada. Tá? Na verdade, lembrando, aqui o mas, ele tem a função sintática, mesmo no português, de conjunção. Portanto, na hora que traduzimos para o cálculo, para a linguagem proposicional, a gente usa o conectivo de conjunção. Veja só. Não é o caso que Cleo é ou não é um peixe. Olha só. Não é o caso que Cleo é ou não é um peixe. Veja, esse não é o caso, é aquele famoso que a gente já viu ali atrás, que está negando tudo que vem depois dele. Tudo. Daqui, de Cleo até o ponto final, esse não é o caso que está negando. Então a gente vai... Aí a gente tem que Cleo é ou não é um peixe. Nossa, o C é o Cleo é um peixe. Então, como é que a gente faz? Ele nega tudo, então a gente põe uma negação e abre e fecha parênteses. C ou, que é a nossa disjunção, não C, que não é um peixe. Então, Cleo é... Veja que no português a gente consegue, inclusive, fazer isso. É ou não é alguma coisa. E para nós, na verdade, são duas frases, né? São duas sentenças conjugadas ali, conectadas, vamos melhor dizendo, conectadas no caso aí pela disjunção. E aí a gente sabe que C, Cleo é um peixe, fica aqui. Ou C, Cleo não é um peixe, não C, que é a negação, Cleo não é um peixe. Certo? Isso eu estou mostrando é o que o nosso exercício está pedindo para ser feito. Tá? Agora vem daquela forma de condicional que eu falei anteriormente. Olha só. Twitch é um pássaro ou não é um pássaro se Miau é um gato. Tá? Aqui é preciso inverter. Porque não, aqui a condicional ela não tem a mesma propriedade, que eu não estou me lembrando o nome agora, mas acho que até mais para frente eu lembro, né? Acho que é comutatividade. O que é a comutatividade? Comutatividade é uma propriedade matemática, tá? Que, se não me engano, é essa. A e B é a mesma coisa que B e A. Então, não importa a ordem que está os operandos, o resultado é o mesmo. Ok? Já a condicional não tem isso não. Ela não é comutativa. Então, se A, então B, é diferente de se B, então A.
Então o que acontece? Olha o que está dizendo aqui. Tweet é um pássaro ou não é, ou é um pássaro ou não é um pássaro se miau é um gato. Aí como é que a gente faz? Como é uma condicional, esse que vem depois do se é o nosso antecedente. Então ele vem antes da seta. Eu sempre gosto de fazer essa correlação bem marcada. Antecedente vem antes da seta. Tá? É uma forma mnemônica da gente gravar a coisa. Então, miau é um gato, é M. Então, se M, então T ou não T. Né? Tweet é um pássaro ou não é um pássaro. Né? T ou... Oi. Pode falar. Não poderia ser assim. O M, por último, abre parênteses. T ou não T, fecha parênteses, a setinha M? Não. Não. Porque se você está fazendo aqui, você está dizendo o seguinte: se T ou não T, então M. E não é o que está sendo dito ali. Entendeu? Quando você coloca abre parênteses, T ou não T, fecha parênteses, setinha, M, você está dizendo, você está colocando o consequente como antecedente. Ele está vindo antes da seta. E isso não pode. Nesse caso aqui, ele não pode. Pode existir numa sentença dessa forma que você falou? Pode, mas não é essa. Tá? E de novo falando, lembrando que eu falei anteriormente, existe... Diferente, deixa eu mostrar de novo. Diferente do que eu acabei fazendo aqui, por erro meu, na hora de fazer escrever o slide, aqui não tem problema. Veja, aqui faz frio, deveria ser F, não F aqui, nem faz frio, nem faz calor, não F aqui e não C aqui. Mas, apesar de eu ter errado, e de novo eu falo, eu errei aqui, não faz diferença, no final, não vai fazer diferença, porque tanto A e B quanto B e A são equivalentes, são iguais. Eles não vão ter diferença. É a propriedade de comutatividade. Tanto faz A e B como B e A. Né? Assim como tanto faz A ou B como B ou A. Agora, para implicação e para bimplicação, isso não vale. Tá bom? Isso ela não tem essa propriedade de comutatividade. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Comutatividade. Eu vou ter certeza do que eu estou falando para vocês agora. É isso mesmo. Ó, comutatividade é uma propriedade de operações binárias ou de ordem mais alta, em que a ordem dos operandos não altera o resultado final. Então, o que eu estou falando está certo. A propriedade é essa mesma. Tá? Então, assim, na conjunção, né, e na disjunção, a comutatividade vale. Elas têm, tanto a conjunção quanto a disjunção, tem essa propriedade chamada comutatividade. Ou seja, a ordem dos operandos é o que está do lado aqui. Então, tanto faz eu dizer M e não C, como eu dizer não C e M. Tanto faz. Tá bom? Porque o resultado final disso vai ser o mesmo. Já aqui embaixo, a implicação não tem essa propriedade. Ela não é comutativa. A ordem dos operandos, ela importa. E vai dar resultado diferente se você inverter. Tá? Que resultado é esse? A gente vai ver mais lá na frente, aula da semana que vem, que na hora da gente fazer uma operação de verdade, que cada operando nosso desse aqui é uma função de verdade. Ou seja, ele recebe valor de verdade e devolve um valor de verdade. Não se preocupe com isso, a gente vai ver, acredito que tem que ser semana que vem para fechar a disciplina, tá? Mas a gente vai ver que quando você tem se M, então T ou não T, é diferente se você tem T ou não T, se T ou não T, então M. É bem diferente, tá bom? Vamos lá. Aí esse grandão aqui que eu quis pegar justamente por ele ser grandão.
E faltou só fechar um parênteses aqui. Peço desculpas a vocês. Ó, se não é o caso que Miau é um gato e Cleo é um peixe, então ou Miau não é um gato ou Cleo não é um peixe. Tirando meu errinho aqui de falta de parênteses, não tem nada mais. Veja, se não é o caso que... Esse se não é o caso que, está negando tudo que vai até o antes do então. Tá? É todo o antecedente. Tá? Então, Miau é um gato e Cleo é um peixe. Então, se não é o caso que M e C, tá? Então, não M ou não C. Ou ter uma coisa ou outra, ou uma coisa ou outra, são as formas no português da gente fazer a disjunção. Por isso que aqui, ou Miau não é um gato, ou Cleo não é um peixe. Faltou, nesse exemplo aqui, que depois eu arrumo, faltou só fechar o parênteses. Tranquilo? Essa é do nosso segundo exercício. Peguei 4 deles do que eu achei um pouco mais cabeludão para a gente fazer. Aqui para vocês terem noção do que fazer nos outros exercícios. Agora vem aquele famosão lá do Aristóteles. Tá chorando por quê, Reinaldo? Chora não. Né? Olha só. Aqui, uma coisa que eu gostei nesse exercício aqui foi que até então vinha a ideia de que a gente tinha que meio que ajustar. Então, por exemplo, Miau, M, Miau é um gato. C, Cleo é um peixe. T, Tweet é um pássaro. Parece que as letras sentenciais são escolhidas por conta da relação com o sujeito. E aqui ele fez completamente a revelia. Ele foi A, B, C, D, E, F, pegou as A, B, C, D, E, F, as 6 primeiras letras, eu tenho que contar para saber qual é. Pegou as 6 primeiras letras e foi colocando as proposições. A única que num certo aspecto, condiz é o A, que diz que Aristóteles é filósofo. Mas do B para frente já não tem muita ligação. Na verdade, não tem nenhuma ligação. E isso não importa. Na verdade, as letras sentenciais são escolhas arbitrárias nossas mesmo. Ok? Então, A, Aristóteles é um filósofo. B, Platão é um filósofo. C, Sócrates é filósofo. D, Sócrates gosta de Platão. E, Platão gosta de Sócrates. E F, Platão detesta Aristóteles. Tá bom? E aí ele pede para fazer o que no exercício? Para a gente ver as expressões lá, as fórmulas que nós temos e traduzir para o português a partir da significação dada a cada letra sentencial. Beleza? Então, o nosso primeiro, super simplesinho, A e B. Como é que fica? A é o quê? Aristóteles é um filósofo. E B é o quê? Platão é um filósofo. Portanto, A e B é Platão, aqui tá, gente? Eu estou achando meus errinhos de português aqui. Platão é um filósofo, ou melhor dizendo, Aristóteles é um filósofo e Platão é um filósofo. Juntamos as duas sentenças ali de cima com a conjunção e. Aí a gente tem essa de baixo. Não há, se não há, então não F. O que é não há? É a negação de A. O que nós temos em A? Aristóteles é um filósofo. Não há, então, é Aristóteles não é um filósofo. O que é F? Platão detesta Aristóteles. O que é não F? Platão não detesta Aristóteles. A gente podia, inclusive, em português, para fazer a negação dessa sentença, dizer que Platão gosta de Aristóteles, porque gostar é o contrário, é a negação de detestar, tá? Mas a gente vai manter as palavras só colocando as negações, mantendo a sentença. E aí é uma implicação ou condicional, então a gente tem que colocar colocar com o famoso se, então. O que vem depois do se? O que vem antes da seta, que é o não há. O que vem depois do então, o que vem depois da seta, que é o não F. Então fica, se Aristóteles não é um filósofo, então
Platão não detesta Aristóteles. Ok, gente? Vou tocando. Tô falando ok, gente, vocês ficam quietinhos. E, sei somente se, F. Olha só. E, sei somente se, F. Tá? O que é E pra gente? E é a sentença. Platão gosta de Sócrates. F, Platão detesta Aristóteles. E aqui não tem nem muito o que fazer, porque o nosso próprio conectivo é lido como E, sei somente se, F. Então, o que é? É só colocar o significado de E antes, primeiro, colocar sei somente se e colocar o significado de F depois, ficando Platão gosta de Sócrates, se e somente se, Platão detesta Aristóteles. Ok? Não é... Agora, o que eu achei que poderia ser a mais cabeluda lá para vocês, tá? Que se C e B, então D e E, tá? Vamos lembrar. Eu sei que aí já eu esqueci de pôr a pausa ali e aí já foi para a resposta, ficou já negritinho, mas vamos pensar um por um. O que vem antes da seta é tudo isso aqui. C e B. O que é C? Sócrates é filósofo. O que é B? Platão é filósofo. Portanto, C e B é Sócrates é filósofo e Platão é filósofo, que é o que está aqui. Né? O que é D? Sócrates gosta de Platão. O que é E? Platão gosta de Sócrates. Então, a gente tem com D e E, Sócrates gosta de Platão e Platão gosta de Sócrates. E aí toda a montagem que fica, isso aqui fica entre o C e o então, e isso aqui fica depois do então. Ficando, se Sócrates é filósofo e Platão é um filósofo, então Sócrates gosta de Platão e Platão gosta de Sócrates. Gente, quanto a essa questão de tal não embaçado, eu não sei o que pode ser, tá? Mas isso vai ficar gravado, então se for necessário vocês verem de novo alguma coisa, a gravação acredito que vai estar melhor porque está pegando direto do meu computador aqui. Exato, pode ser a internet, não necessariamente a transmissão que eu estou fazendo aqui. Tá? Estranho, mas a gente vai... Mas eu vou disponibilizar, assim que terminar a aula hoje, eu já vou conseguir disponibilizar isso na internet para vocês. Tá? Aí a gente vai, então, para a introdução à semântica proposicional. Até então, o que a gente viu foi a sintaxe. A sintaxe do cálculo, né? A sintaxe proposicional. A sintaxe do cálculo proposicional. Sintaxe, isso, vai ficar no YouTube onde estão as outras aulas. Se estiver gravando direitinho. Aqui está dizendo que está tudo ok na gravação. Está gravando. Vamos ver como vai ficar depois. Tá? Aí, gente, o que nós temos? Tá? Isso tudo que a gente mexeu até agora foi com a sintaxe proposicional. Ou seja, as regras de como que as frases, as nossas fórmulas são montadas. Agora, a gente vai ver uma introdução à semântica proposicional, ou seja, como elas são interpretadas. A partir de agora, apesar da gente ainda usar pequenos exemplos com frases tendo certo conteúdo em português, a tendência é a gente deixar o português de lado e tratar só com as nossas fórmulas sentenciais, ok? Só com as nossas... Tá, só com as nossas proposições, tá bom? Então vamos seguindo aí. Como eu disse, até o momento, o que a gente viu foi a sintaxe proposicional. Vamos agora, a partir dessa sintaxe, compreender a semântica, entendendo que semântica é como nós interpretamos o que nós temos. Em outras palavras, né, veremos como interpretar as fórmulas que compõem um argumento. Interpretação e significado. Olha essa frase aí.
propositadamente, Tübingen ist ein Stadt, sei lá como é que fala isso, é alemão, tá, gente? Simplesmente não podemos dizer se a frase acima é ou não verdadeira, a não ser que conheçamos a língua alemã, tá certo? E agora eu vou estar com a minha colinha aqui para me ajudar. Então, o mesmo aplica-se às fórmulas de uma linguagem artificial, como aqui temos estudado até então. Ou seja, se a gente não sabe dos detalhes da formação da frase e tal, a gente não tem como dizer se ela é verdadeira ou falsa. A interpretação da linguagem proposicional. Vamos lá. A nossa linguagem inclui símbolos lógicos, que são os operadores, e símbolos não lógicos, que são as letras sentenciais. Tá? Os símbolos lógicos possuem significados fixos. Aqui, esse símbolo é a negação, esse símbolo é a disjunção e por aí vai. Lembrando que, apesar da gente falar negação, não, disjunção ou, conjunção e, né? A gente fala de implicação ou condicional com se, então e etc. Tudo que no português pode ser tratado como negação, como disjunção, como conjunção, vai ser traduzido por esses símbolos. E isso são os nossos operadores lógicos. Tá? Eles já têm esse significado. E a gente vai ver que isso vai torná-lo uma função de verdade. Essa foi a interpretação que a gente deu desde que a gente introduziu. Sempre que a gente falou deles, a gente falou assim: esse símbolo aqui é a negação, né? É o não, é um equivalente do não em português. Esse símbolo aqui é a disjunção, é um equivalente do ou em português e por aí vai. E é essa interpretação que permite que a gente entenda que a gente está tratando de um sistema lógico e não de alguma outra coisa. Ok? Como os operadores possuem significado fixo, o que a gente precisa então é entender como dar significado para os símbolos não lógicos, ou seja, para as nossas letras sentenciais. Diga, Margarete, qual que é o help? Pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta, se você quiser. Não? Vai ficar só o help aí no chat. Bom, vai colocando sua questão aí. Quando ela aparecer, eu respondo. Tá? Vamos partir do seguinte argumento de exemplo. Tá? O Netuno não é um planeta joviano ou tem anéis. Aqui a gente vai tentar entender o que é um planeta joviano e o que é ter anéis, né? Na verdade, um planeta joviano é como um Júpiter, né? Que é um gigante gasoso. Tá? Isso é ser um planeta joviano. Na verdade, do Júpiter que vem esse joviano aí, né? E deixa eu até ver aqui. São gigantes gasosos como Júpiter ou Jove, né? Por isso daí joviano, que é a nota de rodapé aqui do nosso livro. Aí, na primeira premissa, está dizendo que o Netuno não é um planeta joviano ou tem anéis. A segunda premissa diz que Netuno não é um planeta joviano. E a conclusão, então, logo, Netuno tem anéis. E, por incrível que pareça, gente, eu também não sabia, mas não é só Saturno que tem anéis no nosso sistema solar. Netuno é outro planeta que tem anéis. Também tem anéis. Tá bom? Eu fui pesquisar para saber, eu também não sabia. Aí a gente pode traduzir para a nossa linguagem artificial dessa forma. Não J ou A, primeira premissa. J, na segunda premissa. E a conclusão sendo A. E obviamente a gente está entendendo que J seria um planeta joviano. Não J, um planeta não joviano. Né? Na verdade, J seria Netuno, não é um planeta joviano, né? Peraí,
Desculpa, tem um erro meu aqui. Esse não existe, né? Esse não existe. Isso aí eu não vou ter como arrumar agora. Vou ter que arrumar, fazer uma adição de edição na nossa gravação. Na verdade, essa negação aqui, gente, me perdoem, ela não existe. Tá? Então, na verdade, é que Netuno é um planeta joviano e um planeta joviano gigante e gasoso. Na verdade, o próprio Júpiter tem anéis. Mas vamos seguir. Tá? Essa observação nossa aí. Note que para as letras sentenciais que temos no conjunto de fórmulas, já possui um significado, uma interpretação informal, que é J significa Netuno, é um planeta joviano, e A significa Netuno tem anéis. O que isso traz pra gente? Tá? Que a gente, para poder dar o significado, para poder entender o significado da coisa, a gente teve que ir para a realidade, né? Então, a gente depende de duas coisas para dar significado, para fazer a interpretação das nossas proposições. A gente precisa do significado das palavras, ou seja, entender o que é Netuno ser um planeta joviano, entender o que é ter anéis, entender e precisa da realidade, ou seja, precisa que isso corresponda de alguma forma com a realidade. Vamos melhorar isso da seguinte forma, né? Já que o nosso exemplo não ficou muito legal, eu acabei tentando usar o exemplo do livro, mas não ficou muito legal, porque, além de tudo, eu cometi um equívoco ali, né? Na proposição. Mas, quando a gente diz assim, o professor Vicente é careca, né? E diz... Se o professor Vicente é careca, né? E dá aulas de lógica, né? E aí a gente diz que... Deixa eu melhorar isso, espera aí. Que agora me pegou de surpresa essa questão. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui se tem algum outro... tem uma ideia interessante. Por exemplo, se eu digo para vocês, todos lembram de quem é Claudia Schiffer? Acho que é assim que fala o nome dela. Claudia Schiffer era uma modelo dos anos 80, se não me engano, né? Então, assim, se eu digo Claudia Schiffer é uma mulher ruiva, ok? Eu preciso dos significados da palavra. Eu preciso entender quem é Claudia Schiffer, o que significa Claudia Schiffer. A gente sabe que é o nome próprio de mulher. Preciso entender o que é mulher, preciso entender o que é ruiva, o significado das palavras, né? E preciso ir para a realidade e ver que Claudia Schiffer, de fato, é uma mulher, mas é loira. Então ela não é ruiva. Então eu consigo dar significação para as minhas frases quando eu tenho o significado das palavras e tenho realidade. Diante disso, qual o trabalho da lógica? Primeiro, não é determinar se as premissas e a conclusão de um argumento são, de fato, verdadeiras. Isso não é papel da lógica. Vamos lembrar lá atrás que a gente comentou isso nas primeiras aulas, dizendo que a lógica tem por objetivo determinar a validade de um argumento, né? E não a verdade ou falsidade de suas proposições, né? Do conjunto de proposições que formam esse argumento. Lembra que eu cheguei a comentar que o conjunto, se a lógica tivesse a presunção, vamos colocar assim, de dizer a verdade sobre todos os... Tudo bem, Vitória? A presunção de dizer a verdade, de dizer algo sobre a verdade das proposições que formam o argumento, ela teria que não só saber sobre lógica, como saber sobre todas as áreas do conhecimento humano. Porque quem determina, quem dá significado para as palavras e quem confronta com a realidade, né? Quem dá significado para as palavras e confronta com a realidade um conjunto de proposições que formam um determinado argumento,
é a ciência daquele argumento. Então, por exemplo, a gente viu ali a ciência vamos falar assim, bem ao passando, né, da astronomia, falando de planeta joviano, falando de anéis e etc, planeta com anéis, etc. Ou seja, quem que tem, é a lógica que vai dizer se aquelas sentenças são verdadeiras ou falsas? Não, é a astronomia. Né? Ou o conhecimento mais tácito, o conhecimento comum mesmo. Né? Quando eu digo, olha, a Rosiane, né, é da Paraíba, só para comprar briga com ela agora. Né? Não, a gente sabe que não. Não dá para comparar. Por mais que a gente esteja falando de Nordeste, uma coisa é Paraíba, outra coisa é Piauí, outra coisa é Ceará. E outra coisa são as características de cada uma desses estados, mesmo estando na mesma região. Né? Então, assim, quando eu faço esse confronto, entendendo o significado das palavras e confrontando com a realidade, quem faz isso é a ciência responsável por aquele argumento. Ok? Na verdade, não pelo argumento em si, mas pela verdade das proposições, do conjunto de proposições que formam aquele argumento. Que, obviamente, uma das proposições é a conclusão e o restante das proposições são as premissas. E aí, o que é papel da lógica, então, né? Opa, deixa eu só voltar aqui. O que interessa à lógica é poder determinar se na relação entre as premissas e conclusão pode-se afirmar que, em sendo verdadeiro, veja, em sendo verdadeiras as premissas, a conclusão será necessariamente verdadeira. É essa relação intrínseca entre premissas e conclusão, né, que vai me permitir dizer que se as premissas forem verdadeiras, vai ser impossível a conclusão ser falsa, é que repousa o interesse da lógica. Né? Em suma, precisamos de alguma coisa, que é isso que a gente está vendo, essa semântica proposicional, que nos permita interpretar as fórmulas e determinar sua verdade ou falsidade em todos os casos possíveis, e não somente em relação aos fatos do mundo real. Nossa, professor, que é isso? Como assim? Em todos os casos possíveis, e não somente em relação aos fatos ou ao mundo real? Existe outro mundo que não o real? A gente pode inventar. Pode existir um mundo em que a Rosiane é paraibana e não piauiense. Ou que exista uma outra Rosiane, já que o nome é difícil, teve até que ser mudado para não ser confundido, como a gente ouviu antes de começar a gravar essa aula. Né? Pode existir numa outra possibilidade em que exista uma Rosiane que seja de outro estado, não necessariamente do Piauí. Né? Então, mas como que a gente consegue fazer isso? É isso que nós vamos ver. Entender todos os casos possíveis. Conseguir entender todas as circunstâncias. E aí vamos lembrar, o que nós não vamos ter quando a gente tratar de proposições do jeito que a gente vem tratando? Nós não vamos ter conteúdo, nós não vamos saber o significado das palavras. Não sabendo o significado das palavras, a gente não tem como, né, confrontar com a realidade para saber se aquela expressão, aquela proposição, expressão, sentença, proposição, etc., é verdadeira ou falsa. O que a gente sabe? Que aquela expressão pode ser tanto verdadeira como falsa. Então, a partir da nossa menor unidade, nós partimos da menor unidade de uma proposição. Nossa menor unidade são as proposições atômicas, as nossas letras sentenciais. Qual o significado que elas têm? Não sei. E não preciso saber. Eu não preciso mais saber que M significa que miau é um gato. Miau é um gato, se descarta. Eu fico só com M. E agora, o que M significa? Não me importa. Me importa que M pode ser verdadeiro, como pode ser falso. Né?
Vejamos esses dois exemplos, da Terra e a Lua. Vamos ver se esse agora fica melhor do que esse. A gente pode concordar, né? Primeira coisa que a gente concorda é que, apesar de ambas terem significados distintos, ambas são verdadeiras. Óbvio, primeiro é que aqui a gente ainda está com significado, a gente consegue confrontar com a realidade, a nossa realidade, e a gente sabe que Terra é um planeta, que é o nome que a gente dá para o nosso planeta, e Lua é o nome que a gente dá para o nosso satélite. Inclusive, a gente entende por satélite esse corpo celeste que orbita um planeta. Então a gente deu o nome de Terra para o nosso planeta, né? Assim como a gente deu o nome de Júpiter para aquele gigante gasoso que tem depois de Marte, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, isso. Olha eu fazendo as continhas, né? E poderia existir no universo alguma situação em que uma delas, ou mesmo ambas, seriam falsas. Ok? Pensar o seguinte, a gente tinha até dias, continuando com exemplos astronômicos, a gente tinha até pouco tempo atrás a ideia de que Plutão era um planeta. E ponto, ele não é mais. Ele deixou de ser planeta. Na verdade, houve uma reformulação e uma baita controvérsia e discussão em relação a isso entre os astrônomos, e chegaram-se à conclusão que não dá para chamar Plutão de planeta, porque Plutão é bem menorzinho, né? Ele é bem menor que um planeta, né? E aí ele obteve uma nova nomenclatura de que Plutão é um planeta não, né? Nisso tudo, o que nós temos, né? O que nós temos é que, em nossa semântica formal, o que vai importar é se uma proposição atômica tem seu significado. Não é se ela tem o significado real, mas apenas se ela é verdadeira ou falsa em dada situação, dada circunstância. A gente pode dizer, olha, em circunstância X ela é verdadeira, em circunstância Y ela é falsa. Né? Isso é extremamente complicado porque foge ao nosso senso comum, foge ao que a gente chama de intuitivo. Né? Foge ao que a gente chama de intuitivo. Margarete está falhando, mas aí, infelizmente, a gente vê da questão depois da gravação. Tá? Vamos torcer para a gravação estar dando certo aqui. Ok? Daí vocês vão poder ver isso aqui depois, aí com calma e vendo os detalhes e tudo mais. E outra, se a gente mesmo que não tivesse gravando, seria pior se a gente não estivesse gravando, porque se a gente estivesse tendo uma aula normal, com projeção de transparência, poderia estar com as mesmas falhas sem necessariamente a gente ter a gravação depois, né? Vamos torcer para a gravação estar ok. Ou seja, diante de um conjunto de fórmulas correspondendo a um certo argumento, nos perguntamos em qual situação dada podemos afirmar que as premissas e a conclusão são de fato verdadeiras ou falsas, e não o que elas querem dizer na situação dada. Nós não estamos atrás mais do significado, mas nós queremos saber da questão da verdade ou da falsidade de cada elemento que compõe o nosso argumento. Ou seja, o valor semântico de uma sentença, tá? A proposição é dado por aquilo que a gente denomina de valor de verdade. Ok? E aí, eu quero abrir para questões, porque essa era a ideia que eu tinha para gente. Eu sei que é muita informação, mas, por favor, façam questões dentro do que eu apresentei. Não precisavam ter esperado, poderiam já ter feito questões antes, mas façam questões para que a gente possa debater e conversar sobre o que eu acabei de expor para vocês. Como é que estamos? De preferência, um de cada vez para eu poder entender.
Nada? Para deixar vocês mais à vontade, eu vou parar a gravação, tá? Deixa eu parar a gravação aqui.